Gente, vocês estão ouvindo barulho? Nossa, barulho chato. Ninguém tá ouvindo? Claro que esse barulho chato foi colocado aqui propositalmente pela nossa sonoplastia. Mas você sabia que tem muita gente que sofre ouvindo esse barulho diversas vezes durante o dia, sem nenhum estímulo externo? O barulho está aqui, ó, dentro da cabeça, dentro do ouvido. E você fica constantemente ouvindo esse barulho. Coloca de novo, Beto. E não tem barulho externo. Tá tudo dentro da sua cabeça. Já deu para perceber que o tema do podcast Viver Bem de hoje será zumbido. Um sintoma que é causado por diversas doenças, né? Tem diversas causas para o zumbido, mas tem tratamento. E a gente vai falar sobre isso no podcast Viver Bem de hoje. Ele não é uma doença, ele é um sintoma e pode ser causado por diversos fatores, mas tem tratamento. E hoje a gente vai esclarecer tudo sobre zumbido. Por quê? Estou recebendo uma equipe especializada em zumbido. Essa equipe do Sim Espaço Saúde, doutora Yama Radassi, otorrinolaringologista. Boa noite. Prazer, não, né? Que eu sou uma velha conhecida você já é do guia. Aqui do Viver Bem. Mas deixa eu apresentar a doutora Yama. Otorrinolaringologista, fellowship em otoneurologia e também ela é especializada em tratamento de zumbido e tontura, o mais importante, com o olhar integrativo. Era isso que eu ia falar ainda. E é por isso que as pessoas vão entender o porquê desses outros convidados aqui, porque não é só um médico que trata o zumbido. Então, quem está participando com a gente também é a psicóloga Rose Carvalho. Tudo bom, Rose? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Rose é psicóloga com formação em terapia cognitiva comportamental, especialista em criança e adolescente e também com formação em aplicação de mindfulness no consultório. Aguarda que você vai entender tudo isso. E a sua relação com o zumbido. Para completar esse time, o fisioterapeuta Tiago Ibiapina. Demorei para decorar o nome. Mas deu certo. Tiago é fisioterapeuta, mestre em fisioterapia, formação em reabilitação vestibular, formação em zumbido, somatosensorial, atualização em paralisia facial, formação em osteopatia e andamento e também pós-graduação em dor orofacial, traumas da face e disfunções da Isso é porque PM. ele só colocou um terço dessa especialidade dele. Olha aí. Menino Tiago pequenininho aqui, mas olha o currículo. É um Você acha que eu prazer. sou boba, Ju? Então, vamos fazer essa introdução desse tema, zumbido. Vamos lá. Precisa dessa equipe mesmo? Primeiro, zumbido. Só quem escutou foi você, não foi? Foi. Você ninguém perguntou ouviu, e ninguém quem tá em estava casa ouviu ouvindo. também. Que foi proposital, mas que na realidade é assim. O zumbido é um som fantasma que só quem ouve é a pessoa. E ouvir, eu acho que nem é um termo muito aplicável para o zumbido, porque o ouvido, ele capta e processa o som, mas quem percebe o zumbido, na verdade, é o cérebro. E por isso que o zumbido é um sintoma heterogêneo. O zumbido, ele pode vir de várias doenças, vários lugares, vários motivos, porque até pouco tempo a gente achava-se, estava na literatura, que quase 100% dos zumbidos vinham de perda auditiva. A gente não falava nem de lesão auditiva, né, Tiago? A gente falava de perda auditiva. Hoje a gente parava de ouvir e o zumbido aparecia. E nem todo mundo que tem perda auditiva tem zumbido. Isso é uma lenda. Não é assim. E a gente mudou esse nome para lesão auditiva, porque a lesão auditiva nem sempre está presente uma perda. O paciente tem a lesão, mas não tem a perda. E os menos atualizados dizem, não, mas você não tem perda auditiva, então vá para casa e se acostuma com seu zumbido. Porque não tem o que fazer. Você se habitua e liga um radinho, né? Da época do rádio, de preferência num barulho mais alto. Num barulho mais alto, que aí você vai conseguir dormir, porque, afinal de contas, à noite, no silêncio, quando o ruído externo está mais ameno,
é que o zumbido, ele se acentua mais, é que a percepção do zumbido, você vai me ouvir falar muito esse termo hoje, percepção de zumbido, né? Porque a gente não fala, meu zumbido tá alto, meu zumbido tá baixo, meu zumbido sumiu, meu zumbido... Como é que tá a percepção do seu zumbido hoje? Porque ela pode oscilar. Ela oscila até no nosso exame físico. A gente fazendo um exame físico do paciente, a percepção do zumbido dele pode aumentar quando a gente for falar de zumbido somatosensorial aí com o Dr. Tiago Ibiapina. Então, o zumbido é um som fantasma que é captado e processado pelo ouvido, ele é percebido pelo cérebro, é heterogêneo, pode vir de vários fatores, de doenças metabólicas, de deficiências nutricionais, de doenças osteomusculares, de neuroinflamações, de desbiose, de inflamação intestinal, de alimentação, de rotina, de falta de água, de sedentarismo, de postura. É tanta coisa que a gente não consegue elencar qual é o que é mais e qual é o que é menos. E é por isso que a gente tem trabalhado tanto para montar essa equipe multidisciplinar, para que a gente consiga, dentro de um protocolo muito bem pensado e muito bem feito por nós, cada profissional vai fazer a sua avaliação do paciente e a gente vai saber de onde esse zumbido está sendo mais forte, ou seja, qual componente está acentuando mais o zumbido do paciente. Quando o paciente tem perda auditiva, é mais fácil. Eu acabei de sair do consultório e a paciente tinha uma perda auditiva moderada já protetizada. O que é protetizada? Ela usava aparelho auditivo, tá, gente? Então, quando ela chegou com zumbido e aparelho auditivo bilateral, é muito mais desafiador, porque muito provavelmente quem passou o aparelho auditivo para ela disse a ela que ela ia ficar curada do zumbido quando ela colocasse o aparelho auditivo. E não acontece isso. A maioria das vezes, não. Acontece, sim, mas há muito mais vezes, e isso foi catalisado, eu sempre digo isso, pela pandemia, pelo lockdown. As pessoas estão sobrecarregadas, as pessoas estão com privação de sono, as pessoas estão comendo errado, as pessoas estão indo pela via contrária à fisiologia natural do nosso corpo. Então, só consertar a perda auditiva, né? Só aumentar, amplificar o som que ela perdeu, às vezes não é suficiente, porque aquele estímulo o cérebro está percebendo de outros lugares também. E não só da perda auditiva. Aí eu não vou mais usar a lesão da perda, porque eu tinha uma audiometria com perda mesmo auditiva. E aí a gente vai conversar muito sobre isso, porque é um assunto que me interessa muito depois que eu descobri a abordagem integrativa do zumbido. Porque eu vi resultado. Olha aí. Porque eu fui uma residente em que o paciente chegava e, se não tivesse perda auditiva, ia para casa triste, porque eu tinha que dizer a ele que... aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Ou ele era nervoso, né, depressivo, ou a gente estigmatizava o paciente e praticamente na nossa cabeça dizia que o paciente estava inventando aquilo, né? Já vi casos na residência em que se protetizava paciente com zumbido sem lesão e sem perda auditiva. E sem perda, só a função de zumbido, pelo ruído que o zumbido, que o aparelho auditivo, ele coloca lá na frequência do zumbido para competir, né? E, na verdade, a gente sabe que não é aquilo que cura o zumbido, a gente sabe que é a amplificação da perda auditiva, quando o paciente tem perda auditiva, que cura o zumbido. Então, aquele aparelho não servia para nada, mas o paciente melhorava. Uhum. Então, aí aí a pandemia catalisou e começou a chegar. Foi uma coisa que eu confesso, gente, que nunca me interessou na vida. Foi na residência, na vida não, na residência. Foi zumbido e tontura, até eu
Se deparar. me deparar com essa visão integrativa, com a visão do corpo todo, com a individualização da pessoa. O seu zumbido é o seu zumbido. Tanto que a gente colocou esse barulho do início. Mas cada pessoa, a percepção do barulho é individual. O zumbido ele pode vir de várias formas. Ele pode ser um chiado, ele pode ser um apito, ele pode ser uma panela de pressão, ele pode ser um batido, uma asa de borboleta, ele pode ser um sopro, ele pode ser cachoeira, ele pode ser do jeito que o paciente disser. E o jeito que o paciente disser é o jeito que é, porque o zumbido é do paciente. A gente tem que aprender a ouvir o paciente. Porque é ele que vai ser tratado. É ele que precisa melhorar. Não é você que precisa estar certo. Uhum. Tem idade para o zumbido ou não? Normalmente, o zumbido, se você for para a literatura, o zumbido ele é mais causado por perda auditiva. Então, são pessoas mais idosas. E pessoas que trabalham com ruído. Então, são as pessoas que mais têm perda auditiva, consequentemente, são as pessoas que mais têm zumbido. Mas, como eu disse, isso está cada vez mais caindo por terra e a gente está vendo, e de uma maneira muito rápida, o crescimento exponencial de zumbido causado por outras coisas. Eu vou dar um exemplo para fechar essa história do que é zumbido e do que causa zumbido. Eu já tratei pessoas não, uma pessoa que estava com zumbido porque estava intoxicada por alumínio. E como é que a gente chega a esse diagnóstico dessas possibilidades? Investigando, conversando, sabendo do paciente. Eu acabei de sair de uma consulta de 1 hora e 45 minutos. Então, a gente pergunta tudo. E aí, a gente faz exames bioquímicos, a audiometria é essencial, a acufenometria é essencial. Às vezes, a gente precisa de uma audiometria de altas frequências, dependendo do paciente. Um perfil bioquímico muito bem feito. Veja bem, eu descobri que o cara estava intoxicado com alumínio. Uhum. Tive que quelar o alumínio para que o zumbido dele foi cedendo. Foi embora. Só que aí é que vem a equipe multidisciplinar. Ele também tinha um componente somatosensorial. Ele era todo contracturado na cervical, no trapézio. Ele tinha uma DTM, porque travava muito a boca, porque era ansioso, porque estava com medo de morrer, porque a Covid estava lá matando todo mundo. É por isso que eu falo que a Heterogeneidade. Ai, Thiago sabe. Heterogeneidade. Olha aí. Heterogeneidade do zumbido, eu espero que esteja certo, viu, Thiago? Eu acho que tá. Ela está tão evidente e a equipe multidisciplinar está tão valorizada, porque a gente não consegue abraçar tudo. Uhum. Eu não vou fazer mais uma faculdade de nutrição, nem de fisioterapia, Nem de psicologia. nem de psicologia. E mesmo se eu fizesse, eu não ia conseguir tratar esse paciente. Certo. Então, a gente tem que ter essa união e essa comunicação entre os profissionais da equipe que a gente escolhe. Por isso que a minha equipe foi tão bem escolhida. Olha aí. Vamos falar da psicologia? Onde é que a psicologia entra nesse paciente que chega lá para a doutora Yama e é diagnosticado com zumbido? Isso, vamos lá. Primeiro, vamos dizer o que é mindfulness, né? O mindfulness, ele quer dizer atenção plena, né? Traduzindo para o português, ele quer dizer atenção plena, no momento presente, sem julgamento e com autocompaixão. O que isso quer dizer? Como o doutor Yama bem disse, causado, o zumbido pode vir estresse, né? Medo, ansiedade. E esse sintoma, né, que vem, o zumbido, como é que a gente pode combater ele com a prática do mindfulness? Nós podemos combater o zumbido na hora que eu chamo o paciente para ter uma qualidade de vida melhor, para que ele possa praticar um esporte, para que ele possa diminuir o estresse, a ansiedade, eu vou estar ajudando o paciente a diminuir as contracturas, né? E tudo mais.
E a percepção do zumbido. Aliviar o Aliviar o estresse estresse. como um todo. que vai causar o zumbido. E como é que esse paciente aprende? Eu vi aqui, né, no seu currículo, Isso. formação e aplicação do mindfulness Isso. no consultório. No consultório. É no consultório que você ensina as Isso. técnicas? Eu tanto faço a terapia e no final a gente faz uma prática do mindfulness ou eu faço só essa parte da aplicação do mindfulness para que ele aprenda sozinho a se regular, né? Eu costumo dizer que todos nós vamos sentir as emoções. Todos nós temos sentimentos e emoções. Elas sempre vão chegar até nós. A gente é que tem que aprender a regular elas. Não é isso? Ó, a Rose, a gente vai terminar esse podcast hoje com ela ensinando uma prática. Porque se você Sim. tem zumbido, você vai sair daqui hoje com essa Encaminhar. prática para você tentar manter sua atenção no presente. Só para complementar Completar. o que Rose disse, não é nem complementar, é porque ela esqueceu de vender o peixe Sim. dela. A TCC é bem indicada para zumbido. Então, quando a gente indica um paciente para psicólogo, além do mindfulness, quando a gente indica a técnica de terapia cognitivo-comportamental. Isso. Porque Por quê? normalmente são pacientes ansiosos, são pacientes depressivos, são pacientes em que o sistema límbico está ali fazendo as vias do zumbido somatosensorial, que Tiago vai falar, estimulando lá por outra via o cérebro a entender aquele estímulo como um barulho e o paciente fica escutando zumbido. Então, a TCC é muito Isso. eficiente na terapia E do digo mais, zumbido. a prática do mindfulness, ela faz com que os neurônios, eles se multipliquem e o córtex pré-frontal, né, do nosso cérebro, ele aceite as mudanças que estão vindo. E através da mudança do estilo de vida, como a gente falou antes, né? Essa prática, ela é cientificamente comprovada. A TCC abraçou o mindfulness, que como a doutora Yama estava falando, durante a pandemia, durante tudo aquilo, pôde-se parar para observar que nós precisávamos sim fazer esse movimento contrário, do não ter tempo para nada, do produzir, do ter que ter e não se olhar para dentro da gente mesmo. O autoconhecimento que é tão importante para eu poder compreender as modificações, o que eu posso aceitar, meus limites, até onde eu posso ir, coisas que não me tragam tanto estresse, que não me tragam tanta ansiedade. E hoje a gente vive com um celular que apita 24 horas, a gente vive com compromisso de meia hora, não temos tempo para almoçar, não temos atenção plena em nenhum momento, vivemos no piloto automático. E essa nossa vida de piloto automático, ela faz com que a gente perca o sentido real da vida, né? Então, não sei se vocês lembram, né? Se é tempo de vocês, mas antigamente como é que nós vivíamos? O supermercado fechava às 8, não abria aos domingos, o comércio tinha pausa de meio-dia às 14 e tal. Como é que nós vivemos hoje? Supermercado 24 horas, shopping de domingo a domingo, farmácia 24 horas. Então, assim, a gente está sempre preocupado em produzir, em querer mais, né? Em otimizar o tempo. Ficar relaxando, parado, é vergonhoso. Eu nunca digo que eu estou tomando um cafezinho com minhas amigas, porque é vergonhoso. Eu deveria estar produzindo, né? E isso nos traz o quê? Ansiedade, depressão, estresse, medo que alguém fale de Sensação mim. de impotência. Isso. E os excessos de medo, a gente sabe que nos traz o quê? Ansiedade. E ansiedade traz o quê? Zumbido. O zumbido, eu acho que é o barulho de dentro, né? Olhe para Isso. dentro, olhe para dentro. Olha para dentro. E algumas pessoas não conseguem entender a Captar, mensagem. Isso mesmo. É isso mesmo. Agora vamos aqui para o Tiago. Tiago, e a fisioterapia? Doutora Yama já falou aí, como é? Zumbido somatosensorial. Somatosensorial, é isso? É como mindfulness. Cada um fala de um jeito. Somatosensorial. O que é o zumbido somatosensorial? O zumbido somatosensorial, ele é aquele zumbido que vai ter a influência dos componentes musculares que estão relacionados com a área de cabeça e pescoço. Costumo falar que esse cabide, ou esse triângulo,
ele tá muito próximo do ouvido. Então, cabeça, ATM, cervical, ombros, pelo fato de, anatomicamente, né, eles estarem próximos ao ouvido, né, eles também estão conectados de formas neuronais, de formas musculares. E essas conexões, quando essas estruturas, quando estão mais tensas, elas acabam extrapolando informações para a via auditiva. E a pessoa ela começa a perceber esse som anormal, né, que é o zumbido, que pode ter vários tipos de som, né? Ele tem minha professora, a professora Karina, que é uma das minhas professoras do curso de zumbido, comentou que um dos pacientes escreveu o som do zumbido dele como um tatu cavando em um dia de chuva. Então, assim, a percepção do zumbido, ela é muito pessoal. Então, cada pessoa ela vai identificar. O zumbido é da pessoa. É da pessoa. Se ela disser, é uma batida de um tambor de um índio que eu vi quando eu era criança. É uma batida, um tambor de um índio quando eu era criança. Quando o Tiago fala que toda essa técnica neuronal aí, né, que chega até lá, esse triângulo aqui, os nervos desse triângulo, eles são muito amiguinhos. Então, quando um está estimulado, o outro vai estimulando também. Porque eles são assim, bem... mexeu com um, mexeu com todos. Mexeu com todos. Até chegar a ser percebido pelo nervo auditivo, ser percebido pelo som, pelo captado e processado pelo ouvido e ser percebido pelo cérebro como um barulho. Então, é tudo um entrame. Por exemplo, você já ouviu falar de alguém que estava com uma DTM é disfunção temporomandibular, tá, gente? Quando fica estalando e dói, né? Tiago é especialista nisso, a gente não vai entrar nesse assunto. Mas que, ai, meu ouvido tá tapado, ai, meu ouvido tá doendo, ai, eu tô escutando zumbido, ai, eu tô escutando... E é tudo da DTM. Porque os nervos, eles são muito, muito amigos. Eles são bem amigos. E aí eles vão passando um pro outro. A gente pode dizer que eles são inimigos também. Se eu tô ruim, você vai ficar ruim comigo. Se eu tô ruim, você vai ficar ruim comigo. Se eu tô ruim, você vai ficar ruim comigo. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. E aí você acaba fazendo com que contraturas musculares, DTM, bruxismo, apertamento de arcada dentária, tudo que faça uma contração muito forte e que estimule esses nervos de alguma forma, de dor, de contração, de tudo, ele vai chegando por contiguidade de nervo e nervo até que isso seja percebido pelo cérebro como um barulho. E esse barulho se chama zumbido. Como é que é feito esse diagnóstico, essa avaliação? Tô lá com zumbido, será que é isso? Aí como é que você faz essa avaliação para identificar, Tiago? Então, a avaliação da fisioterapia dentro do mundo do zumbido somatosensorial, ela é bem específica quando a gente vai fazer o exame físico e vai avaliar como que essa musculatura ela se encontra, se essa musculatura ela tá tensa, se essa musculatura ela tem dor, se o paciente, ele, além disso tudo, ele tem componentes que estão atrelados a essas tensões, como questões de ansiedade, enfim, tudo isso vai tá relacionado dentro da avaliação. Só que a avaliação do zumbido, além disso, a gente precisa entender como que esse zumbido ele se comporta. A gente vai entender em que momentos que esse zumbido aparece, se ao longo do dia tem alguma coisa que o paciente faz que melhora esse zumbido, se ele modula, ou seja, se ele aumenta, se ele diminui, se ele muda de frequência, se ele fica mais fino, se ele fica mais grosso. Então, tudo isso vai me dizer se aquele movimento, aquele músculo, aquela região está influenciando no zumbido. E uma vez que eu sei que aquela região ela tem participação naquele zumbido, eu vou tratar. Através de técnicas de terapia manual, através de técnicas de relaxamento muscular, através de técnicas de ativação muscular. Porque às vezes a gente pensa, o músculo está tenso, eu tenho que soltar, mas às vezes não, às vezes eu preciso ativar. Eu peguei esses dias uma paciente de uma crise de tontura por causa de uma liberação miofacial de
de um músculo muito inflamado. Acontece. E ela Então teve foi uma em crise busca do remédio e piorou, né? Né? Porque, na verdade, você precisa saber qual é a sua doença para você ir em busca do remédio. Não é só fazer as coisas aleatoriamente por fazer. Por fazer liberação miofascial, eu acho que meu conhecimento de fisioterapia veio muito mais depois do zumbido do que antes. Mas até onde eu sei, a liberação miofascial é o último. Eu vou jogar aqui uma bomba e correr, assim. Liberação miofascial, liberar por liberar, não faz adianta. efeito nenhum. Porque você vai voltar a fazer o que estava inflamando. Mas isso é muito óbvio. Só que as pessoas não acham óbvio. É maravilhoso. Você Aí postar o que no foi que Instagram, ela fez? O que foi que essa minha paciente fez? Liberou, soltou a inflamação dela todinha e enxaquecosa. Aí tem tem outros fatores. Mas a gente tem que ter um diagnóstico assertivo. É por isso que precisa de um diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo otorrino. O otorrino faz esse aparato. Ele é o maestro da orquestra. É o maestro da orquestra. Ai, que chique, adorei. Vou usar com todo mundo agora. É o maestro da orquestra. Por exemplo, hoje, essa última paciente que eu atendi, que eu cheguei atrasada, tá, gente? Cheguei atrasada, desculpa. Por um bom motivo. O zumbido dela modulava quando existe um passo no exame físico do zumbido, onde a gente coloca a mão na cabeça do paciente e pede para ele Resistir o movimento, né? Não é ele que empurra, ele só resiste ao meu movimento. E o zumbido dela sumia. Sumia. Aí ele tá bem longe. Mas a senhora tá ouvindo? Mas é bem longe. Aí, como eu gosto muito de zumbido somatosensorial, aí eu já aprendi com os meninos e com as professoras dele, que uma delas eu trouxe para cá agora em agosto para o curso, a examinar o paciente para saber se de fato, então, ela já está com encaminhamento para Tiago. E quando a gente Porque o componente somatosensorial dela era determinante, até porque ela já estava tratada, ela estava protetizada. Tem remédio para zumbido? Não. Tem, claro que tem. Não, remédio eu falo medicamento. Não. Certo. E quando a gente encontra uma paciente que não é tão incomum, normalmente é mais comum as pessoas, durante a avaliação, o zumbido aumentar. Mas quando a gente encontra pessoas que o zumbido ele modula para menos, assim, é um coraçãozinho. Quer dizer que Porque é uma mais intervenção... Porque é o paciente Que o prognóstico vai voltar aí. que provavelmente vai Que ter uma remissão. aconteceu comigo já uma vez, que a mulher abriu a porta do meu consultório, saiu correndo até a minha cadeira e me deu um abraço, quase que caiu nós duas. Doutora, meu zumbido sumiu. Eu disse, ai. São aqueles pacientes que o prognóstico é muito bom, que a gente fica, nossa, vem, Né, você vai dá tratar vontade e de vai fazer, melhorar. Pose de super-herói. É. E também que cumpriu todas as recomendações, né? Não Por quê? adianta fazer, Isso. não adianta não se entupir de glúten e leite, não adianta se entupir de açúcar, não adianta ser sedentário, não adianta não tomar água. Nosso labirinto depende de água. Nosso ouvido depende de água. Desculpa, gente, quando eu falei labirinto, eu não estava falando de tontura. Nosso ouvido se chama labirinto. Uhum. Para quem não sabe, né? Tem uma parte que a gente se equilibra mais do que ouve e outra que a gente ouve mais do que não se equilibra. adianta eu aprender o mindfulness e não praticar. Colocar em prática. Né? Você já viu alguém aprender a nadar só lendo ou... Ninguém, né? Para a gente aprender a nadar, a gente precisa entrar na água e praticar. Então, a prática do mindfulness, a atividade física, e fazer as sessões, né, de fisioterapia, ser acompanhado, o retorno com a médica. Então, tudo isso faz com que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Estou fazendo terapia, estou tentando ser uma pessoa menos ansiosa, uma pessoa com menos medo, estou me cuidando, estou tendo um acompanhamento do fisioterapeuta, está cumprindo tudo, né? Na minha opinião, hoje, o componente mais intensificador de zumbido, os componentes mais intensificadores de zumbido são
toda essa parte somatosensorial mesmo, Essa muscular, tensão, essa essa parte tensão. muscular. A sobrecarga de trabalho, porque a maioria das pessoas são expostas à tela o dia inteiro e ficam super expostas porque em casa vão para o lazer na tela. Também na tela. E aí você imagina que você fica num processo de hiperexcitabilidade. É como se você ficasse como se seu nervo virasse um fio desencapado. Ficasse ligado direto. Então tudo que Na hora bate de descansar, você não consegue não descansar, consegue. né? Aí um fio desencapado, tudo que bate dá choque. Uhum. Então bateu, seu zumbido aumenta. E aí você fica batendo nele o dia inteiro. Imagina como é que deve ser uma pessoa que sofre com zumbido o dia inteiro. Gente, é muito perturbador. É muito perturbador. Eu tenho pacientes que dizem que o zumbido, não, é tranquilo. Assim, mas eu quero tratar porque me incomoda às vezes. E já tive pacientes que deram nome ao zumbido e falaram em suicídio de tão incômodo, do impacto negativo tão forte que dava na qualidade de vida da pessoa. Por exemplo, e que isso é icônico, na minha residência veio um paciente de fora do estado para o meu chefe de residência destruir a cóclea dele, o Porque não ouvido aguentava dele, mais. porque ele preferia não ouvir do que Ter o zumbido. ter o zumbido. Mas se tivesse feito isso, não adianta, porque é o cérebro, não é o ouvido. mesmo. É Só isso? que na época... Mas se você pensando bem, diminui bastante, porque a via auditiva você tira ela quase toda. Você não mexe no nervo, né? Que é o que capta. Mas ele preferia ficar sem ouvir. Isso faz... Eu sou jovem, tá, gente? Mas isso faz 14 anos. Isso é uma das causas de adoecimento, né? Adoecimento mental, né? Isso, Também. adoecimento mental. Total. E dentro, assim, puxando o gancho que o doutor Ema estava falando, dentro de uma avaliação de zumbido, independente de ser o zumbido somatosensorial, de qualquer tipo de zumbido, como a gente fala de percepção de zumbido, a gente não consegue mensurar, falar, eu tenho isso. Existe um questionário que ele é padrão. Todos os pacientes de zumbido, eles precisam ter esse questionário respondido, que é o THI. Que é um questionário de... O que é que significa THI? É uma sigla em inglês que, traduzido para o português, significa questionário de incapacidade do zumbido. Tenho muito orgulho desse menino. E ele elenca 25 itens que envolvem vários componentes. E um desses componentes que envolve é o componente emocional. Quando a gente... porque, às vezes, eu sou profissional de primeiro contato. Às vezes, o paciente, ele vê no Instagram, vê a mensagem e chega até mim primeiro. E eu... Vá para o doutor Ian primeiro. Tem que ir primeiro para o otorrino. Mas, às vezes, né, numa conversa inicial, a gente consegue captar, e nesse questionário a gente consegue mensurar o quão incômodo, o quão incapacitante esse zumbido ele chega a ser para esse paciente. E esse questionário, para você ter ideia, ele vai de 0 a 100. Eu já peguei um paciente que ele tinha um questionário de 80, que na legenda... é um zumbido catastrófico. Ou seja, é um paciente que eu preciso ter um cuidado, porque é um paciente que ele está altamente instável emocionalmente. É um paciente que pode ter fortes ideações suicidas. Então, é um paciente que eu tenho que ir com cuidado. Antigamente, né, as pessoas elas não levavam isso em consideração. Mas hoje a gente sabe que o componente emocional é um fator que influencia. Era porque ela já era doente. Isso é da doença e não é o zumbido que está adoecendo ela. Então, assim... Normalmente era a via contrária que se aconselhava. Não é o zumbido, esse zumbido é da sua doença. Você está doida, precisa de um psiquiatra e você vai tomar remédio para melhorar. O psiquiatra entra no tratamento do zumbido? Com certeza. Lá vocês também têm psiquiatra. Também temos psiquiatra. Agora, o psiquiatra, como é patológico, a gente precisa perceber na anamnese que é feita por nós muito minuciosamente que exista a necessidade de um psiquiatra, porque é muito sério
você diagnosticar uma patologia psiquiátrica através de uma anamnese de zumbido, como aconteceu semana passada. E não foi por mim, que sou otorrino, e nem por Rose, que é psicóloga. Foi por Tiago, que é fisioterapeuta. Para você ver que o termo profissional de saúde, escreva isso, não esqueçam isso, o termo profissional de saúde vai ficar cada vez mais evidente na nossa vida. Porque a gente precisa de pessoas que se importam com pessoas, que se comprometem com pessoas e se comprometem com a saúde das pessoas. Hoje na USP, por exemplo, já tem dinâmicas em que o paciente se senta e ele é atendido por uma pessoa que ele não sabe se é médico, se é Qual a físio, especialidade? não sabe. Uhum. Então, é por isso que eu acho que essa transição da medicina, até 2 anos, eu dizia, quando na época eu sou muito inquieta, você sabe, né? A gente pandemia. conversava muito. O filho de Juliana é meu paciente. Não é por isso que eu estou aqui. Pra deixar claro. É Só porque pra ela é deixar fera claro. e zumbido. E a gente conversava muito e eu dizia que, Juliana, você vai ver, daqui 10 anos não vai existir, mas vai existir 2 tipos de médico. O médico funcionário do plano de saúde, que vai ficar canetando, e o médico que, de fato, vai ser médico. Vai olhar para aquele paciente. E eu quero como um ser todo, né? médica. Porque se não for para ser essa médica, eu vou ser outra coisa. Porque canetar, eu não sei. Pergunta, Juliana, eu converso. 8 pessoas esperando lá fora. Eu disse, sim, Juliana, mas não acabou a consulta, não. Peraí. E eu só pensando na filha, ela tá, doutorinha, mas já tá bom. Não, não, calma, que a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Mas eu só sei fazer assim. E aí, por isso que a gente decidiu. Convidei os meninos e a gente decidiu fazer mais pela saúde de Natal, fazer mais pela saúde do natalense, trazer uma coisa que até que eu saiba até hoje não existia aqui. Um lugar onde o paciente entra, é claro que lá a gente está falando de zumbido aqui, mas ela não é uma clínica de tontura e zumbido. Lá é uma clínica de saúde. Certo. Né? Hoje, a saúde mental está muito mais envolvida na clínica do que a tontura e o zumbido. Mas como é que a saúde mental não entra na tontura e no zumbido? Não é verdade? Tá tudo interligado. Está tudo interligado. Mas a gente pretende que isso expanda, que o nosso objetivo está cada vez mais perto, é que o paciente não precise sair da clínica para ter o resultado assertivo, um tratamento bem feito, com uma equipe que se comunica individualmente daquele paciente. Não é sobre a doença, é sobre o paciente. Tudo é sobre o paciente. A gente jurou que o nosso propósito era o paciente. Então, uma equipe que fala do paciente, não fala da doença do paciente, é uma equipe diferenciada. E essa é a equipe da SIM. Isso, e é uma equipe que, vamos lá, o paciente chegou com tontura e zumbido, com zumbido, ele vai ser encaminhado para quem é o profissional que ele necessitar, né? Não necessariamente a equipe toda, mas Certo. para quem ele necessitar para poder complementar o tratamento. Por exemplo, se o zumbido for diagnosticado que é perda auditiva mesmo, então ele não vai precisar da fisioterapia. Não tem nada a ver. Certo. Você pensou o completamente zumbido errado. somatosensorial. Vai. Não. A ansiedade Não é assim. está muito grande, o estresse está muito grande, vai praticar mais. Não, aí faz tudo uma vez. Peraí, Uhum. é assim. Normalmente, o zumbido é heterogêneo. Certo. 94%, mais ou menos, segundo a literatura do zumbido, vem de lesão auditiva. Veja bem, não é de perda auditiva. Pode ser que o cara tenha uma perda auditiva e, se tiver, num primeiro momento, eu falo que pode ser que em outra consulta eu fale com ele sobre protetizá-lo, sobre colocar um aparelho auditivo. Mas eu preciso saber como ele está metabolicamente, como é que ele está Essa avaliação do fisioterapeuta. como é que ele está com o componente somatosensorial dele está, como é que está o
psicológico dele, por exemplo, tem o THI, mas eu tenho um questionário também de neurotransmissores. Como é que estão os neurotransmissores dele? De acordo com os neurotransmissores, a gente tem uma guia. Como é que eu vou tratar esse paciente? Ele está dormindo, tem que tratar o sono. Ele tá para depois você dizer assim, porque quando a gente coloca o aparelho primeiro, o paciente acha porque é caro o aparelho. O paciente acha que ele vai resolver. Além de achar que vai resolver, ele não vai fazer o resto. E às vezes não resolve, frustra. Frustra. E aí entra Também não faz o o resto. círculo. Que foi o que aconteceu com a paciente que veio para mim hoje. E que é o que acontece hoje quando, que graças a Deus isso está se disseminando, em que eu tenho um olhar integrativo do zumbido, né? Então, ela vem já tratada e com um zumbido que a incapacita. Quando um paciente ele chega com uma queixa de zumbido para doutor Yama, especificamente doutor Yama, porque ela é a profissional que vai reger a orquestra, que vai Certo. triar. Então, a avaliação inicial vem a partir do otorrinolaringologista. E dentro dessa avaliação, esse paciente com zumbido é como se fosse uma agulhinha dentro de um palheiro e ela tem que sair catucando e buscando, investigando em todas as vertentes para ela poder direcionar esse paciente para o nutricionista, se ele precisar fazer reeducação alimentar, para o fisioterapeuta, se ela identificar os componentes somatosensoriais, para o psicólogo, se ela vê que a questão emocional, psicológica, ela está envolvendo. Então, assim, não é simples tratar zumbido. Às vezes a gente pensa, não, vamos protetizar, E vamos o tratamento é longo, né? Às vezes você precisa de tudo. Aí vai dizer, mas doutora, como é que você vai passar tudo para o paciente se nem plano de saúde você atende mais? Gente, a gente tem que escolher nossas batalhas. Então, a gente vai na batalha mais árdua. Certo. O que é que está lhe incomodando mais? O que é que eu percebi na anamnese e no exame físico que está sendo mais determinante na percepção do zumbido do paciente? Então, é por aí que a gente vai começar. Isso vem Essa muito- paciente hoje, por exemplo, vai começar com o Tiago. Isso vem muito da era que a gente está vivendo. A gente está vivendo a era do imediatismo, né? Onde eu pego uma cápsula, uma pílula, e eu tomo e eu tô boa. É o mais fácil. É o mais Não fácil. isso não E não é. é. Não é assim. E é importante lembrar que cada paciente, ele responde de maneira diferente. Então, não é uma receita de bolo. E- Em que a gente tem, né, a teoria que engloba, né, as coisas que a gente tem que fazer, mas cada paciente ele tem uma especificidade. Então, o que eu usar para um paciente não vai ser o que eu vou usar para outro. Tem paciente que vai melhorar mais rápido, tem paciente que vai melhorar mais lento, tem paciente que, infelizmente, o zumbido, ele, por mais que a gente se Faça esforce, de tudo. o E que zumbido o paciente se esforce também. às vezes não bem melhora. importante dizer isso, é bem importante. É aí que entra o aconselhamento, porque às vezes o paciente faz tudo o que você manda. O paciente se compromete com o tratamento. E não melhora. E ele não melhora. E aí a gente protetiza e ele não melhora, caso ele tenha uma perda auditiva. E ele não melhora. E aí vem o aconselhamento, olha. Aí a gente volta, rebobina lá pro cara que foi na primeira consulta e disse assim, se habitue. Mas há Depois maneiras de tentar mais tudo. humanizadas de se habituar ao zumbido. Certo. O paciente- Driblar isso hoje em dia do que simplesmente se acostume e vai embora. o paciente ele vai aprender a conviver com o zumbido Isso. de forma que o zumbido não o controle. Ele vai, como se ele estivesse no carro, ele vai colocar o zumbido no banco de trás, vai falar, você tá aí, Vai beleza, aprender mas você a não vai me Assistir a aula incomodar. também, assistir a aula também. Você tá aí, mas não vai me incomodar não. Eu vou continuar seguindo a minha vida, eu vou continuar fazendo as minhas coisas que eu gosto de fazer Bora com o zumbido. consumido, exatamente. Mas eu vou fazer. Doutor Yama, Rose, Tiago, infelizmente nosso tempo está aqui esgotadíssimo. Eu queria agradecer Ó, bem, o tempo a esgotado. presença de vocês aqui nesse podcast. Obrigada, Tenho certeza mais que uma esclarecemos vez, muito obrigada. sobre Eu que zumbido. agradeço o Se convite. quiser Muito de obrigado. novo, a gente vem de Vamos novo. que vem. combinar sobre tontura e Com sobre certeza. todo Não, esse eu continuo trabalho fazendo de vocês. agora nesse início, até que eu me sedimente mesmo, né? Porque, afinal de contas, eu só tô rindo também. Tô engraçado, porque às vezes você pergunta, mas você ainda atende? Gente, minha formação é via aérea, né? Atende também. Atende também.
As rinites, Mas sinusites, eu estou focada em tratamento de tontura e zumbido. E eu confesso que o zumbido me atrai mais que a tontura. Porque o paciente tonto, ele é mais teimoso. Oh, meu Deus. Você que é um paciente que tem Uma tontura. paciente hoje falou: eu tenho labirintite, tô Sim. tonta, mas não gosto de fazer não, porque é chato. Fazer meu fisioterapia pra não é chato. É chato. Só pra gente concluir, Rose, ensina aí uma técnica rapidinho pra quem tá assistindo. A gente Vamos tem lá. que fazer junto. Se quiser ficar à vontade. Mas é assim, vamos pensar que a meditação ela está dentro do mindfulness. O mindfulness não é meditação. Muita gente confunde. Então, o que é meditação? Meditação, você vai fazer uma prática e vai indo, né, voando. Quando vê você está numa montanha, numa praia, numa ilha. E a prática do mindfulness, não. Ela traz você para o momento presente, para o local. Ou seja, se eu estou almoçando, eu tenho que tirar o celular, eu tenho que tirar a televisão, qualquer estímulo externo, eu preciso tirar e me concentrar na textura dos alimentos, no sabor, na temperatura, quantas mastigações eu estou fazendo. Então, é importante a atenção plena no momento presente, sair do piloto automático. Independente do que tá fazendo. Vou tomar banho, eu sinto a água. Ótimo, essa foi excelente. Tomar banho. Eu costumo dizer, gente, aproveita esse momento. Se desligue, ou ligue um som. Faça do banho um momento relaxante, um momento prazeroso, em que você possa se sentir presente. Cheire o sabonete, cheire o shampoo, sinta a água escorrendo no seu corpo. A gente precisa disso, estar presente no momento em que a gente se encontra, estar com meus filhos, né? Eu estou com meu filho, mas estou com meu celular, estou respondendo um e-mail, estou falando com outra pessoa, estou fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. O que é que a gente precisa? Atenção plena no momento presente, tempo de qualidade, seja com meu filho, com meu marido, com minha família. Então, qualquer momento, um momento no carro, né? Eu não preciso estar no momento de paz, olho fechado, luz apagada, não. Eu preciso estar só com atenção plena no momento presente. Eu vou do trabalho para minha casa. No lugar de eu estar reclamando do trânsito, de eu estar xingando alguém que me fechou, ou não dar passagem para alguém, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir apreciando o momento presente. Natal está cheio de ipês floridos, que eu sou apaixonada. Então, maravilhoso assim, mesmo. eu vejo a hora eu bater o carro passando, né? Pelo amor de E Deus. admirando. Gente, é isso. A gente precisa modificar e não estar no carro, no piloto automático, respondendo WhatsApp, fazendo Isso. ligação. Não é essa a nossa intenção. E eu estou com muita pressa, por isso que eu vou fazer isso para otimizar meu tempo. Mas o que é que eu faço? Quando eu estou no piloto automático, passo direto. E aí eu vou demorar muito mais tempo do que se eu tivesse com atenção plena no momento presente. Ótimo, tá aí as orientações, coloque em prática. E tem muitas outras, tá, Juliana? Lá no seu Instagram tem? Isso, tem. Tem o escaneamento corporal, onde a gente vai... Um exemplo, você trabalha o dia inteiro em home office, tá aqui. Você faz paradas, pausas, porque a intenção do mindfulness, o que é? É que você não precise ir para emergência. Você tenta contornar as Você se emergências. autorregula Isso. sempre, né? Para evitar... Então, paradinhas de 10 minutos, de 5, para fazer respiração. Eu tinha aqui um podcast inteiro para a gente falar de... Vamos marcar um, só com técnicas. Isso, ótimo, excelente. Obrigada, doutora Yama. Obrigada, Rose. Obrigada, eu que agradeço. Tiago. Obrigada, Eu que agradeço Todos os também. contatos da SIM, Espaço Saúde, estão aqui na descrição do vídeo. E sigam também os 3 no Instagram, que tem muito conteúdo para Sigam, você. tem muito conteúdo. Gente, só para finalizar, o zumbido é um tratamento multifatorial, multidisciplinar. Não tem uma pílula mágica para zumbido e você não precisa se habituar a ele. Ele tem remissão, ele pode ter cura. Não acreditem em quem diz que isso não existe, tá? Olha aí. Dúvidas, procura a doutora Yama, que ela vai ter essa visão Eu vou integrativa mesmo. para cuidar de você. Obrigada. Obrigada. Compartilha aí esse podcast com todo mundo que você sabe que tem zumbido. E na próxima semana a gente tá aqui de novo com outro tema para ajudar você a viver bem.